você não veio hoje simplesmente porque não tinha mais nada para fazer. And I'm sure that you didn't come here tonight simply because you had nothing better to do. Então não perca aquilo que o Senhor tem para você. So don't miss out on what God has for you tonight. Abra o seu coração, Open your heart. abra os seus ouvidos, Open your ears. peça ao Senhor que te aquiete. Ask the Lord to quiet your heart. Tem tanta coisa acontecendo, There's so much going o on. casamento está chegando, Your wedding's coming uma up. série de planos para se realizarem ainda, There's a bunch of stuff that you still need to accomplish. a viagem para o Brasil, Maybe that trip to Brazil ou a viagem para Portugal, or a trip to Portugal. tanta coisa acontecendo, So much is happening. mas eu tenho certeza que agora, nesses próximos 45 minutos, você não vai conseguir resolver muita But coisa. I'm sure that right now, for the next 45 minutes, you're not going to be able to resolve all those issues. Então saia daqui com a palavra que o Senhor tem reservado para você. So leave here tonight with the word that God has for you. Eu gostaria de iniciar a mensagem de hoje à noite te mostrando um vídeo. I'd like to start off the message this evening by showing you a video. Eu tenho certeza que todos os pais já tiveram uma experiência dessa, pelo menos uma vez no Natal. And I'm sure that every parent here has already had an experience like what you're going to see at least once Vamos during ver. Christmas. What is it? What did Santa bring? What is it? Look! Open it up, see what it is. Ah, look, it's a princess shirt. It's a lovely princess shirt. Don't you like it? Muito bem. Quantos já tiveram uma experiência assim no Natal? How many of you have ever had an experience that's similar to that in Christmas? Todos nós sabemos, mesmo quando adultos, o que é ficar desapontados com o presente que recebemos. We all know, even as adults, what it's like to be disappointed with gifts that we may have No received. decorrer da nossa vida, recebemos presentes que não gostamos muito, não é o que nós queríamos. Throughout the course of our lives, we'll receive gifts that maybe we don't like a whole lot or isn't exactly what we wanted. A diferença é que nós temos a habilidade de disfarçar as nossas decepções. The difference is that as adults, we have the ability to mask our disappointment. Por exemplo, seu marido queria, você é casado, você disse ao seu marido que queria botas para o Natal. Você queria novas botas para o For Natal. example, you told your husband that you wanted new boots for Christmas. Você explicou exatamente como eram as botas, You explained exactly what the boots look like, o tamanho certo, a cor e tudo mais. the right size, the color, everything. Mas seu marido decidiu te fazer uma surpresa e ser um pouco criativo. But your husband decided to surprise you and be a little creative. Então ele chega em casa com uma caixa So he comes home with a box, e você pensa que parece ter um tamanho de uma caixa de botas. and you think it looks like it's about the right size. You figure it's gotta be the boots. De repente você abre a caixa All of a sudden, you open up that box, e lá dentro, para sua surpresa, ele comprou um porta-retrato digital para você passar as fotos da família no and all of a Natal. sudden, to your astonishment, he bought a digital picture frame so you can display Christmas pictures. Você queria um brinquedo e ele te deu foi uma outra coisa. You wanted a toy, and he gave you something else. Ou então seu marido te pede um novo iPhone de presente de Natal. Or your husband asks you for a new iPhone for Christmas. E de repente você olha o pacotinho do tamanho certo, parece que é um iPhone. And you look at that little gift, and it's about the right size. It looks like it might be an E iPhone. de repente você abre e dentro da caixinha tem uma carteira e um cinto. And then you open it up, and inside that box there's a wallet and a belt. Boa note que o presente do iPhone foi dado depois que você surpreendeu a sua esposa com um retrato digital, ok? And note that this gift would have been given after you surprised your wife with a digital picture frame. Não era exatamente o que você queria. It wasn't exactly what you wanted. Porém, irmãos, às vezes nós
recebemos o que precisamos e não o que queremos. However, sometimes we receive what we need, not necessarily what we want. Algumas vezes você recebe o que você precisa, não o que você quer. Sometimes you get what you need, not what you want. Durante as próximas semanas eu vou estar falando sobre os presentes de Natal que Jesus veio nos trazer. Throughout the next few weeks, we'll be talking about the Christmas presents that Jesus came to bring us. Presentes que não podem ser comprados, Gifts that can't be bought. não podem ser vendidos. They can't be sold. Através de Jesus, Through Jesus. Deus nos presenteou God has given us com a esperança, com a paz, com a alegria e com amor. with hope, with joy, with love. Hoje à noite eu gostaria de falar sobre esse primeiro presente de Natal que vamos receber, que é a esperança. So tonight I'd like to talk a little bit about that first Christmas gift that we'll receive, which is hope. Romanos 15:13 diz assim: Romans 15:13 says this. que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. It says, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Preste atenção nessa frase, que vocês possam transbordar de esperança pelo poder do Espírito Santo. Pay attention to this one phrase, that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Eu penso que se alguns de vocês forem honestos hoje à noite, I would think that if some of you were honest with yourselves tonight, você vai admitir que não está transbordando de esperança. you would admit that you're not exactly overflowing with hope. E você não está nem um pouco ansioso para a chegada do Natal. And you're not even a little bit excited for Christmas. Na verdade, você vai ficar feliz em ver que 2014 chegou ao fim. In fact, maybe you'll be very happy to see that 2014 is coming to an end. Porque esse ano não foi como você esperava que seria. Because this year wasn't what you were expecting it to be. Você queria um brinquedo, You wanted a toy, mas não foi isso que aconteceu. but that wasn't what happened. Talvez você imaginou que este ano você iria celebrar o Natal como um novo emprego. Maybe this year you thought that you'd be celebrating Christmas at a new job. Talvez você estava esperando que este seria o ano em que você teria um filho ou uma filha para fazer parte da celebração de Natal. Maybe you were expecting this to be the year where you'd have a son or daughter to be a part of that Christmas celebration. Mas não foi exatamente assim que as coisas aconteceram. But that wasn't exactly the way things happened. Talvez você vai ter uma cadeira vazia na mesa de Natal este ano. Maybe this year you'll have an empty chair around your Christmas E estas celebration. circunstâncias deixaram um buraco, um vazio na sua vida que ninguém pode entender. And these circumstances maybe have left a void in your life that nobody can really understand. Alguns de vocês se casaram Some of you got married e você pensou que iriam ser felizes para sempre, and you thought that you'd be live happily ever after. mas agora que você desembrulhou o presente, But now that you unwrap the gift, não é bem aquilo que você imaginou que it's seria. not exactly what you thought it might E be. você se encontra decepcionado e até considerando o divórcio. And maybe you find yourself in a spot where you're disappointed and even considering divorce. Talvez o Natal é uma época de tensão, Maybe Christmas is a season of tension. porque você vai ter que rever alguns parentes, alguns familiares que você não se dá muito bem. Because you're going to have to see or visit some relatives that you don't really get along with. Talvez isso significa ter que lidar com o ex-esposo ou com a ex-esposa. Maybe this means having to see your ex-wife or ex-husband. Talvez questões financeiras, quem vai ficar com filhos, como é que vai ser esse Natal. Maybe there's financial reasons. Who's going to stay with the kids this Christmas? Talvez você está se sentindo sozinho. Maybe you're just feeling alone. Todo mundo tem alguém com quem celebrar o Natal, Everybody has somebody that they can celebrate Christmas mas with. a sua família está toda distante. But your family is all E in different parts of the world. mais um ano você vai estar longe dos seus pais. And for one more year, you'll be away from your parents. Mais um ano talvez você vai estar distante da sua esposa, Or maybe yet another year where you'll be distant from your wife. das pessoas que você tanto ama. Or from the people that you love so much. Você queria um
brinquedo. You wanted a toy. Mas infelizmente não foi bem assim que as coisas aconteceram. But unfortunately, that's not exactly how things turned E a out. sua vida não está caminhando do jeito que você esperava. And your life isn't moving in the direction that you expected it to. Gostaria de convidar você para abrir sua Bíblia comigo no livro de Ruth. I'd like to invite you to open your Bibles with me to the book of Ruth. Ruth é um livro no Velho Testamento, Ruth is a book of the Old Testament. bem curtinho, 4 capítulos. It's a really short book, 4 chapters. E nós vamos estar falando um pouco sobre a história de Ruth. And we're going to be talking tonight a little bit about the story of Ruth. Uma história que inicialmente pode parecer sem nenhuma importância. And it's a story that maybe at first it would seem like it's really not important. Não tem significado algum. There isn't really any significance. Especialmente não tem importância nenhuma para a história do Natal. Specifically, it's not really important for the story of Christmas. Deixa eu te dar um pouco do contexto histórico. So let me give you a little bit of the historical context. No começo do livro de Ruth, At the very beginning of the book of Ruth, nós lemos que Israel era governada pelos juízes e que houve uma fome na terra. we read that Israel was governed by the judges and that there was a famine in the land. Havia um homem chamado Elimelec, So there was a man named Elimelech. que durante esse período de fome decidiu ir com a sua família para longe da terra prometida And so during this time of famine, he decided to take his family and go far away from the promised land. e ir morar nas terras de Moab, que era uma terra estrangeira. And he went to live in a foreign land called Moab. O nome Elimelec significa meu Deus é rei. The name Elimelech means my God is king. Mas ele não fez jus ao seu nome. But he didn't really follow the meaning of his name. Em vez de confiar no Deus vivo para a provisão da sua comida, And rather than trusting in the living God for providing food for his family, lembre-se, a nação de Israel estava passando por um tempo de fome. remember that the nation of Israel was going through a period of famine. Então ele foi com sua família para essa terra estrangeira de Moab. So he took his family to this foreign land called Moab. Para lá, então, ter a sua fonte de alimentos. So that at that point, in that place, he would have the food he needed. O nome da esposa de Elimelec era Noemi. Elimelech's wife was named Naomi. E Noemi significa agradável e doce. And Naomi means pleasant and sweet. Eles tinham 2 filhos, cujos nomes eram Malom e Quilion. They had 2 sons, their names were Mahlon and Kilion. No desenrolar da história, irmãos, os meninos cresceram e se apaixonaram por 2 mulheres moabitas. And as the story goes on, we see that these 2 boys grew up and they fell in love with 2 Moabite girls. E eles estão numa terra estrangeira, numa cultura pagã, They're in a foreign land, they're in a pagan culture. pessoas que não creem em Deus. People who didn't believe in God. Mas quando nós chegamos no segundo parágrafo do primeiro capítulo de Ruth, But as we get to the second paragraph of that first chapter of Ruth, no primeiro capítulo, no segundo parágrafo, nós lemos que houve uma grande tragédia. so the first chapter, right in the second paragraph, we read about a great tragedy. O marido de Noemi, Elimelec, ele morreu. Naomi's husband, Elimelech, died. Não sabemos o que foi que ele morreu. We don't know how he died. Se foi doença, If he was sick, talvez se ele foi atropelado por um camelo. maybe if he was run over by a camel. Nós não sabemos exatamente o que We aconteceu. don't know exactly what happened. Os filhos dela se casaram. Her boys got married. E o texto nos diz que alguns anos mais tarde, os seus 2 filhos também morreram. And we read that a few years later, both of her sons also died. Uma tragédia na vida de Noemi. So it was a tragedy for Naomi's life. Agora então você tem 3 viúvas. So now you have 3 widows. Você tem Noemi e as suas 2 noras, todas em luto pela perda dos maridos. You have Naomi and her 2 daughters-in-law who were suffering through the loss of their husbands. Você pode imaginar a dor de perder o marido e seus 2 filhos adultos quase que ao mesmo tempo. You can imagine that the pain that it would be to lose your husband and both grown children almost at the same time. Você continua lendo o texto, diz que após a morte dos seus maridos e dos seus filhos, And as we keep reading, we see that after the death of her husband and 2 sons, Noemi decide que a melhor coisa a fazer é voltar para sua terra natal, Naomi decides that the best thing to do is to go back home porque ela era uma estrangeira. because she was a E foreigner. lá em Moab não havia nenhum auxílio do governo para viúvas. And in Moab, there wasn't any type of government help for widows. Não havia nenhuma igreja para ajudá-la. There wasn't any church to help her out. Não havia nenhum tipo de benefício que ela podia receber. There wasn't any kind of benefit that she could receive.
receive. Suas noras, que também estavam solitárias e eram muito apegadas a Noemi, Her daughters-in-law, which were both alone, but they were also very attached to Naomi, decidiram que iam deixar Moabe e se mudar com a sogra para a sua cidade natal. these two, they decided they were going to leave Moab behind and going to go with their mother-in-law to Israel. No caminho de volta, Noemi então tentou convencê-las a retornar para Moabe. And on the way home, Naomi tried to convince them to go back to Moab. Ela disse para suas noras: voltem para a casa das suas mães. She told them, go back to the home of your mothers. Vocês não precisam carregar a sua nora, a sua sogra pendurada em You vocês. don't need to take your mother-in-law with you everywhere. Retornem para suas mães e que o Senhor possa dar a vocês um novo marido. Go back to your husbands. May the Lord give you a new, to your mothers. May the Lord give you a new husband. Uma das noras, a Orfa, aceitou o conselho de Noemi e voltou para Moab. And one of these daughters-in-law, Orpah, accepted her mother-in-law's advice and went back to Moab. Mas a outra nora, Ruth, But the other one, Ruth, ela insistiu em ficar com Noemi e voltar para ela, para a sua cidade natal. she insisted on staying with Naomi and going back to her hometown. Então Ruth faz a seguinte declaração para Noemi. So Ruth says the following to Naomi. Ruth 1,16. Ruth 1:16. Diz assim: não insistas comigo que te deixe e que não te acompanhe mais. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultado. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. It says, but Ruth replied, don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God my God. Where you die, I will die, and there will be buried. And may the Lord deal with me, be it ever so severely, if even death separates you and me. Aonde fores, irei. Where you go, I will go. Esse é um versículo que você provavelmente já ouviu antes. This is a verse that you've probably heard before. Provavelmente você já ouviu num casamento. Há uma declaração que o marido e a esposa fazem um ao outro. You've probably heard it at a wedding as a declaration that the husband and wife share with each other. Mas originalmente essa declaração foi feita da nora para sua sogra. But originally it came from daughter-in-law to mother-in-law. Então, se nós quisermos usar essa frase corretamente, So if we were to want to use this phrase correctly, em algum momento no meio do casamento, at some point in the midst of your marriage, a noiva deve afastar-se do noivo, the bride would have to leave the groom olha para sua sogra e diz: aonde quer que fores eu irei. and look at her mother-in-law and say, wherever you go, I will go. Eu imagino que essa é uma tradição que não vai pegar muito bem. And I would imagine that that's probably not a tradition that will stick around. Então Ruth e Noemi, elas embarcam nessa viagem de volta para Belém, a cidade natal de So Noemi. Ruth and Naomi, they set out on this journey going back to Bethlehem, which was Naomi's hometown. De repente, então, nós temos a nossa primeira pista da razão pela qual essa história é importante para o Natal. And only at this point we have our first hint as to why the story might be important for Christmas. Naquela época, estima-se que Belém tinha uma população de menos de 500 habitantes. At that time, the estimate is that Bethlehem had a population of less than 500 people. Então, quando Noemi retorna, So when Naomi returns, a notícia se espalha rapidamente. the news spreads like wildfire. E as pessoas começam a perguntar: será que é a Noemi? Ela está de volta na cidade? And people start asking, is that really Naomi? Is she back in town? Lembra-se que eu falei no início que o seu nome significa agradável ou doce. And if you remember at the beginning, I said that her name meant pleasant and sweet. Noemi, então, ela diz o seguinte: não me chamem mais por esse nome. And she says, don't call me by this name again. Minha vida tem sido muito amarga. My life has been made very bitter. No versículo 20, ela diz: não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara. In verse 20 she says, don't call me Naomi, it'll be better to call me Mara. Pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Because the Almighty has made my life very bitter. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. I went away full, but the Lord has brought me back empty. Por que me chamam
Noemi, o Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Why call me Naomi? The Lord has afflicted me. The Almighty has brought misfortune upon me. Será que você pode imaginar a expressão no rosto dela quando ela diz isso? Can you imagine maybe the expression on her face as she's saying these words? Provavelmente está com raiva, She's probably angry. está ferida, She's hurt. decepcionada com Deus. Disappointed with God. Ele não cumpriu a sua parte do He acordo. didn't fulfill his part of the deal. Eu queria um brinquedo, Deus. I wanted a toy, Eu God. queria um brinquedo. I wanted a toy. E não foi isso que eu And ganhei. that wasn't what I got. Então, à medida que nós continuamos lendo a história, And as we continue reading the story, você pensa que a história de Noemi é basicamente uma história sobre a perda. you would think that Naomi's story is pretty much a story about loss. Ela perdeu o marido, She lost her husband. perdeu os filhos, She lost her son. perdeu sua casa, She lost her home. ela perdeu sua terra. She lost her land. Uma história repleta de perda. And it's a story that's just filled with loss. Mas eu quero te fazer uma pergunta hoje à I'd noite. like to ask you something tonight. Será que a história dela tem que ser sobre perda? Do you think her story needs to be about loss? Noemi enfrentou uma dor terrível, Naomi went through some incredible pain. passou por circunstâncias adversas. She went through adverse circumstances. Mas será que a sua história tem que ser sobre perda? Does her story really need to be about loss? Jerry Sitzer, em seu livro chamado Uma Graça Disfarçada, A Grace Disguised. Jerry Sitzer wrote a book called A Grace Disguised. E ele conta a história de como ele perdeu 3 gerações de sua família em um acidente de carro. And in this book, he shares a story about how he lost 3 generations of his family in a car accident. Motorista bêbado bateu na sua minivan. A drunk driver hit his minivan, E no acidente ele perdeu a mãe, perdeu a sua esposa e perdeu a sua filha adolescente. and in that accident, he lost his mother, his wife, and his teenage daughter. Ele diz o seguinte: And he says this. a experiência da perda He said, the experience of loss não precisa ser um momento decisivo da nossa história. does not need to be a decisive moment in our story. Presta atenção, não sou eu que estou dizendo. Pensa alguém que perdeu a mãe, a esposa e a filha. So pay attention to this. This is not coming from me. This is coming from somebody who lost his mother, his wife, and his daughter. Ele diz: a experiência da perda não precisa ser um momento decisivo da sua história. He said the experience of loss does not need to be that decisive moment in your story. O momento decisivo pode ser a sua resposta à perda. The decisive moment could be your response to that loss. A história não tem que ser sobre a perda, That your story doesn't need to be about loss, mas tem que ser sobre como respondemos a ela. but it needs to be about how we respond to that. Em outras palavras, irmãos, In other words, não somos nós quem decidimos quais os papéis que desempenhamos na vida. we aren't the ones that decide what roles we're gonna take part of in life. Tenho certeza que se tivéssemos a oportunidade de compartilhar hoje à noite, I'm sure that if we had a chance to share tonight, temos várias histórias para contar, we would have many stories to share. de circunstâncias que atravessamos que não estávamos esperando, Of circumstances that we've gone through that we weren't really expecting, que nós pensamos que seria that diferente, we thought would be a little different. circunstâncias adversas, Adverse circumstances, dificuldades que nós tivemos que enfrentar na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. difficulties that we had to face at our home, at our work. Nós não podemos decidir quais os papéis que desempenhamos na vida, We can't really decide what roles we're gonna fill in our lives, mas nós podemos decidir como é que vamos desempenhar esses papéis. but we can decide how we are going to walk in those roles. As circunstâncias muitas vezes não estão ao seu alcance, muitas vezes você não poderia ter evitado, Many times the circumstances are out of your grasp. You couldn't have avoided them. mas você tem a oportunidade de decidir como é que você vai lidar com a sua dificuldade. But you have the opportunity of deciding how you are going to deal with your difficulties. Você tem que decidir se a sua história vai ser definida pela perda, You need to decide whether your story is going to be defined by that loss, ou se a sua história pode ter algum outro sentido. or if your story could have some other meaning. Será que
poderia ser diferente. He supposed it could be different. E eu sei que isso é muito difícil. And I know this is difficult. Nós temos a tendência de focar no que está bem à nossa frente. We have a tendency to focus on what's right in front of us. Tem essa coisa na caixa e nós queremos o que tem lá dentro. We see this thing in this box and we want what's E inside. nós abrimos e ficamos desapontados. And we open it up and we get disappointed. Porque lá dentro nós encontramos uma blusa ao invés de um brinquedo. Because inside that box we find a shirt instead of a toy. Não era o que It's esperávamos. not what we expected. A realidade, irmãos, é que a história de Noemi não termina com a perda. And the reality is that Naomi's story doesn't end with the loss. Se nós parássemos nesse capítulo 2, If we were to stop in chapter 2, talvez a impressão que teríamos é que tudo acabou, a sua vida se acabou. perhaps the impression that we might have is that her life was over. Mas a sua vida, a sua história não termina com a perda. But her life, her story didn't end with loss. Se existe uma palavra para descrever a vida de Noemi, If there was one word that you could use to describe Naomi's life, essa palavra não é perda, that word would not be loss. é redenção. It's redemption. Uma vez que Ruth e Noemi chegam até Belém, Because once Ruth and Naomi arrived in Bethlehem, elas vão a Ruth vai para os campos e começa a trabalhar. Ruth goes to the grain fields, she starts to work. Ela precisa de ter sustento, precisa fazer algum trabalho, porque não tem mais ninguém para providenciar para ela. She needs some income, she needs to do some kind of work because she has nobody to support her. Era uma época de colheita da cevada, And it was a time of harvest. então aí ela foi e colhia os grãos que eram deixados para trás pelos agricultores. And so Ruth would go and she would glean, she would glean behind the harvesters. Havia uma lei em Israel naquele tempo At the time in Israel there was a law que dizia que o agricultor devia deixar a sobra dos grãos nos campos that said that the harvester should leave behind the leftover grain in the fields para que os pobres pudessem ir lá e colher esses grãos, so that the poor could come behind and they could take that grain. pudessem colher a sobra dos grãos. So they could collect the leftover grain. E era exatamente nesse lugar onde Ruth se encontrava. And that was exactly the place that Ruth found herself in. E foi lá nesse campo And it was in this field que Boaz, that Boaz, um cara solteiro e rico, who was a single man, rich, nunca havia se casado. never been married. Ele então, na verdade, ele era o proprietário, o dono do campo. In reality, he was the owner of that field. Ele está lá olhando, ele presta atenção, ele nota a Ruth. He's looking out over his field and he notices Ruth. Capítulo 2, versículo 3 diz assim: Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Aconteceu que ela entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era um parente de Elimeleque. Chapter 2 verse 3 says, So she went out, entered a field, and began to glean behind the harvesters. And as it turned out, she was working in a field belonging to Boaz, who was from the clan of Elimelech. Observe bem, irmãos, essa frase. Aconteceu, So notice what it says. It happened, it turned out, coincidentemente, coincidentally, por acaso, ela acaba trabalhando no campo de Boaz. she ended up working in Boaz's field. Esse cara rico e solteirão, This rich single guy, que para surpresa da Ruth, that to Ruth's surprise, é parente do seu falecido marido. was a relative of her husband, her late husband. Para encurtar a história, irmãos, Boaz começa a observar, a prestar atenção na Ruth. So to summarize the story, Boaz starts to notice, he starts to pay attention to Ele Ruth. se encantou com ela, fez amizade com ela. And he liked what he saw. He befriended her. E quando Noemi, então, descobre o que está acontecendo, And when Naomi discovered what was going on, ela diz para Ruth assim: Olha, aquilo que eu quero que você faça hoje à noite. she told Ruth, she said, Hey, this is what I want you to do Você tonight. toma um banho, coloca um perfume cheiroso, veste uma roupa bonita, Take a shower, put on some nice perfume, get dressed up. e eu quero que você vá para o celeiro onde o Boaz está trabalhando. And I want you to go to the barn where Boaz is working. Depois que ele terminar de comer, ele vai deitar-se no celeiro para dormir. And after he finishes eating, he's going to lay down in the barn to sleep. Quando ele estiver dormindo, você vai lá de fininho, levanta o cobertor e deite-se aos seus pés. And when he's sleeping, then you quietly go there and you lay down at his feet. Pensa que sobra, hein?
about what a mother-in-law does. Você vai lá e deite-se aos seus pés, porque ele vai te dizer o que fazer quando acordar. Just go, lay down at his feet, because he will tell you what to do when you wake up. Ouça só o que acontece em seguida. So listen to what happens next. Ruth 3:8 diz assim: de repente, por volta da meia-noite, ele despertou e sentou-se admirado. Havia uma mulher deitada aos seus pés. Quem és tu? Sou eu, Senhor, sou Ruth. Faz de mim a tua mulher, de acordo com as leis de Deus, pois és o nosso parente mais chegado. In the middle of the night, something startled the man, and he turned, and there was a woman lying at his feet. Who are you? He asked. I am your servant Ruth, she said. Spread the corner of your garment over me, since you are a guardian redeemer of our family. Graças a Deus por uma mulher como você, exclamou ele. Portanto, não te preocupes com mais nada, minha filha. Eu tratarei de todos os detalhes referentes a esse assunto, pois todas as pessoas na cidade sabem bem a mulher virtuosa que és. So thank God for a girl like you, he explained. Now don't worry about a thing, my child. I'll handle all the details, for everyone knows what a wonderful person you are. Essa história, irmãos, é bastante prática. And the story is very practical. E eu acredito que tem muitas implicações importantes para nós, especialmente nessa época de Natal. And I believe that especially in this Christmas season, that there's a lot of different implications for us. Boaz, ao longo do livro de Ruth, ele é chamado de redentor. Boaz, throughout the book of Ruth, he's called the Redeemer. Em algumas outras partes do livro, ou em outras traduções, disse que ele é o resgatador, ou o remidor. And in other parts, it also refers to him as the rescuer. Deixe-me explicar como é que funciona a lei do redentor, ou desse resgatador para vocês. So let me explain to you how the law of that Redeemer works. Quando um homem passava por tempos difíceis, When a man would go through tough times, ele era então forçado a vender suas terras. he would be forced then to sell his land. Seu parente mais próximo, His closest relative, que era chamado de redentor ou de who resgatador, was called that Redeemer or Rescuer, ele poderia comprar a terra. he could then purchase the land. Ele comprava a terra e protegia a propriedade do parente de ser adquirida por outra tribo ou outra família. And so this Redeemer would then purchase the land of his relative in order to protect it from being purchased by another tribe. Então Boaz, ele disse: eu vou adquirir a propriedade de Elimeleque And so what Boaz says is, I'm going to acquire Elimelech's property. e vou me responsabilizar então por Ruth e Noemi. And I will take responsibility, therefore, for Naomi and for Ruth. Porque essa lei dizia também que, junto com a propriedade, eles precisavam tomar conta dos membros da família. And because this law also stated that along with the property, they would then need to take care of the members of the family. Irmãos, isso não é um ato simples de bondade e sacrifício. So this isn't a simple act of kindness and sacrifice. Lembre-se que Ruth era uma moabita, Remember that Ruth was a Moabite. uma estrangeira de uma cultura pagã que não cria em Deus. She was a foreigner from a foreign pagan culture that didn't believe in God. Nenhum homem naquela cultura iria querer uma mulher como Ruth. No man in that culture would have wanted a wife like Ruth. Mas Boaz, ele diz: eu vou amar quem ninguém mais vai amar. But Boaz says, I'm going to love somebody that nobody else is going to Eu love. vou cuidar de quem ninguém mais vai cuidar. I'm going to take care of somebody that nobody else will take care of. Vou resgatar quem ninguém mais vai redimir. I will redeem what nobody else will redeem. Eu vou ser o resgatador. I will be that rescuer. Então, no último capítulo do livro de Ruth, And so in the last chapter of the book of Ruth, já estamos quase encerrando, we're almost at the end of the story. capítulo 4, versículo 13, Chapter 4, verse 13. diz assim: Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz a um filho. It says, so Boaz took Ruth and she became his wife. And when he made love to her, the Lord enabled her to conceive, and she gave birth to a son. Que história mais linda! What a great story. Boaz não tinha obrigação legal nenhuma de fazer isso. Boaz didn't have any legal obligation to do this. Foi apenas pura graça. It was pure grace. Talvez alguns de vocês podem até saber quem é a mãe de Boaz.
Maybe some of you might even know who Boaz's mother was. Lembram-se de quando os israelitas estavam prestes a entrar na terra If prometida? you remember when the Israelites were ready to enter the promised land, E eles enviaram 2 espiões para Jericó. and they sent 2 spies to Jericho, E esses 2 espiões foram alojados por uma prostituta naquela cidade. and these 2 spies were then hidden or protected by a prostitute. O nome dessa prostituta era Raabe. And the name of this prostitute was Rahab. Raabe teve um filho. And Rahab had a son. O filho de Raabe é Boaz. And Rahab's son, his name is Boaz. Boaz cresceu, se tornou um homem de Deus e ele então foi capaz de estender graça e redimir Ruth e Noemi. So Boaz grew up and he became a man of God, and he was able then to help and redeem Naomi and Ruth. Quando você reflete sobre essa história, And when you reflect on this story, é mais ou menos como aquele presente de Natal que você tira de dentro da caixa e no princípio não tem graça nenhuma. and it's kind of like that Christmas present that you unwrap, you pull out of the box, and it's just no fun at all. Foi assim que pareceu para Ruth e para Noemi. And this is how it seems to Ruth and Naomi. Mas lá no fundo da caixa, But at the very bottom of the box, elas encontraram um presente muito melhor do que podiam ter imaginado. they found a much greater gift than they could have ever imagined. O que eu estou dizendo hoje à noite, irmãos, And what I'm saying tonight é que talvez vocês estão esperando que nesse Natal você vai ganhar exatamente o que você quer. is that maybe you're expecting that this Christmas you're going to get exactly what you hoped for. Você olha para a caixa, You look at the box, tamanho parece que é o tamanho do presente que você está esperando. the size, it looks pretty much the size of what you're expecting to receive. Tem o peso certo. It has about the right weight. De repente você dá uma chacoalhadinha, e será que é mesmo que eu estou pensando que tem lá dentro? If you shake it a little bit, you think, do you suppose it's actually Você what I want? fica empolgado para saber o que tem lá dentro. You get excited to see what's inside that De box. repente você rasga o embrulho porque você está ansioso para ver. And as you're excited to see what's inside, you rip off the wrapping. De repente o que você encontra do lado de fora da caixa é a morte, And all of a sudden, on the outside of the box, maybe what you see is death, o divórcio, o câncer. divorce, or cancer. Ou talvez você encontra vício, Or maybe you come across addiction, a dívida, debt, o abuso, abuse, talvez solidão, maybe solitude, talvez a perda, or loss, talvez o desemprego, maybe unemployment, talvez o que você encontra é adultério, maybe you find adultery, a dor, pain, infertilidade. infertility. Mas irmãos, antes que a Ruth e a Noemi desistissem, But before Ruth and Naomi gave up, elas tinham que olhar para dentro da caixa. they had to actually look inside the box. Elas tinham que olhar profundamente para saber o que tinha lá dentro. They had to look deep down into the bottom of the box to see what was there. Nós lemos que Boaz e Ruth se casam, então eles têm um filho. And as we read that Boaz and Ruth get married and have a son. E por conta desse redentor, desse resgatador, And because of this redeemer, this rescuer, Noemi então ela ganha um neto. Naomi then receives a grandson. Ela pensou que tudo estava acabado para sua família. And she thought that for her family it was all over. Ambos os seus filhos tinham morrido, seu esposo tinha morrido. Both her sons had died, her husband had died. Mas agora, através desse neto, há esperança. But now because of this grandson, there's now hope. Esperança para sua família. There's hope for her family. E junto com essa esperança, ela vê que agora ela tem um And futuro. along with this hope, she now sees that she has a future. Que eles podem continuar. And that they can continue on. Que esse neto traria uma grande bênção para eles. That this grandson will bring a huge blessing for them. E finalmente receberia a salvação da sua família. And finally they would receive this salvation for their family. A última coisa que nós lemos a respeito de Noemi no livro de Ruth The last thing that we read about Naomi in the book of Ruth é ela segurando o seu netinho no colo e cuidando dele.
Is her holding her grandson in her arms and taking care of him. Ruth 4:17, nós lemos algo muito significativo. In Ruth 4:17, we read a very significant verse. Diz assim: Noemi é como se tivesse sido novamente mãe, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi. It's saying the women living there said Naomi has a son, and they named him Obed, and he was the father of Jesse, the father of David. Irmãos, o tataraneto de Noemi é o rei Davi. So Naomi's great-grandson then was King David. Imagina o começo da história e o final da história. So you can imagine the beginning of the story and now the end of the O story. bisneto da Ruth é o rei Davi. Ruth's great-grandson was King David. Você nem sempre pode ter o que você quer. You can't always have what you want. Mas, irmão, se você continuar confiando no Senhor, But if you continue trusting se the você Lord, continuar indo adiante, if you continue moving forward, mesmo em meio a circunstâncias adversas, even in the midst of those adverse circumstances, pode ser que você receba exatamente o que você precisa. it's possible that you will then receive exactly what you need. Como é que você se encontra hoje à noite? Where do you find yourself tonight? Como está o seu coração? How is your heart? Gostaria de pedir que você fechasse os seus olhos. I'd like to ask you to close your eyes. Aparentemente uma história de perda. Apparently this appears to be a story about loss. Mas quando elas olharam lá no fundo da caixa, But as they opened the box, they looked deep down. tinha algo completamente lindo reservado para elas. There was something different, something beautiful set aside for them. Se nós olhamos para o livro, o Evangelho de Mateus, o primeiro capítulo de Mateus, If you look in Matthew, in that first chapter of Matthew, nós vemos lá a história, o começo da história do Natal, não é? O começo da genealogia de Jesus. we see the beginning of the story of Christmas, the genealogy of Jesus. E lá nós encontramos todos esses nomes. And in that genealogy, we find all of these names. Nós encontramos Raab, We see Rahab, encontramos Boaz e a Ruth, we find Boaz, Ruth, encontramos Obed, we find Obed, encontramos Jessé, we find Jesse, encontramos Davi. we find David. E lá no fundo da caixa And at the very, very bottom of the box, estava Jesus, there was Jesus, que fez parte da linhagem, da genealogia de Ruth. who was part of the genealogy, of the lineage, of Ruth's lineage. Irmãos, antes de você desistir, So before you give up, gostaria de lembrar você hoje à noite tonight I'd like to remind you de que Jesus é o melhor presente que nós podemos ter nesse Natal. that Jesus is the best gift that we can have this Christmas. E que através de Jesus nós recebemos esse lindo presente de Natal que é a esperança. And that through Jesus we receive this beautiful Christmas gift, which is hope. Foi exatamente para isso que ele veio. And that was exactly why He came. A perda não precisa definir a sua história. Loss does not need to define your story. Jesus quer te dar esperança. Jesus wants to give you hope. Não qualquer tipo de esperança. Not just any kind of hope. Tipo de esperança que nós temos quando esperamos que o nosso time vença. Not the kind of hope that we have when we hope that our football team will win. Esperamos que essa semana não neve para que a gente não precise raspar o vidro do nosso carro. We hope that it won't snow this week so we don't have to scrape off our windshield. Mas é uma esperança, irmãos, que é duradoura. But it's a hope that lasts. Uma esperança de um futuro de paz. A hope for a future where there's peace. De planos de bem que Ele tem para nós. For the plans for good that God has for us. Essa é a esperança que nós temos. This is a hope that we have. A esperança de que o
o passado não precisa ser carregado para o nosso futuro. The hope that our past does not need to carry on into our Porque future. Jesus veio para renovar, para restaurar, para nos redimir como nosso Redentor. Because Jesus came to renew, to restore, to redeem us as our Savior. Essa esperança que nós recebemos através de Jesus nesse Natal. This is the hope that we receive through Jesus this Christmas. Talvez você precisa uma medida de esperança na sua vida. Maybe you need a dose of hope in your life. Eu gostaria de pedir a você aí mesmo onde você está, que você fizesse uma oração ao Senhor. And I'd like to ask that right where you're seated, that you would say a prayer to the Lord. Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes as coisas não acontecem do jeito que nós esperamos. Lord, we recognize that many times things don't happen as we planned. Muitas vezes nós queremos um brinquedo. Many times we want a toy, Não é exatamente isso que nós recebemos. and that's not exactly what we received. Mas, Senhor, nos ajuda a manter os nossos olhos fixos na esperança que o Senhor nos dá. But Lord, help us to keep our eyes fixed on the hope that you give us. A não permitir que a nossa perda ou que as nossas circunstâncias definam a nossa história. To not allow our loss or our circumstances to define our story. Abra os nossos olhos Open our eyes, para que possamos ver e crer that we would see and believe que o Senhor está cuidando de todos os detalhes dessa nossa jornada. that you are taking care of all the details in our journey. Eu renovo a nossa esperança hoje à noite. Lord, renew our hope tonight. Ajuda-nos, Senhor, a confiar que a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Help us, Lord, to trust that your will is good and pleasing.